A maioria dos brasileiros acredita que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Essa é uma das revelações de pesquisa realizada pelo IBOP em parceria com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e foi divulgada em primeira mão pelo site de Veja. Para discutir essa descoberta, nós vamos conversar com Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisas da CNI, Maria Helena Guimarães de Castro, professora da Unicamp e ex-secretária de Educação de São Paulo, e Gustavo Iosp, economista, especialista em educação e colunista de Veja. Renato, segundo a pesquisa, 61% da população concorda com a afirmação de que má educação prejudica o desenvolvimento do país. A educação, enfim, virou prioridade do brasileiro? Certamente. E é bom notar que 24% concordam em parte com essa afirmação. Então, nós temos 85% dos entrevistados apoiando essa frase, ou seja, que a má educação prejudica o desenvolvimento do Brasil. Agora, é interessante ressaltar também que o objetivo da pesquisa não é aferir se a educação é boa ou ruim, e se ela é importante ou não para o crescimento. Nós sabemos disso em outros estudos, em outras pesquisas diretas. O que era importante saber é qual era a percepção da população. Porque para ter um resultado positivo numa política educacional, nós precisamos do envolvimento de todos. E por isso a gente tem que desenhar a política mapeando como a população está sentindo esse problema para a gente não errar nesse objetivo. Maria Helena, se a educação é importante na visão do brasileiro, por que ainda não se tornou uma prioridade de governo, especialmente o federal? Bom, primeiro, essa importância ela é recente. Talvez esse seja o melhor resultado dessa pesquisa CNI-IBOP, porque as pesquisas anteriores mostravam que a educação estava em 8º lugar. Não representava algo tão importante assim como aparece nessa pesquisa. Em segundo lugar, porque o governo federal, historicamente, foi conhecido como o Ministério da Educação Superior, né? Quer dizer, a educação básica, que é principalmente o assunto de que nós estamos falando e que precisa melhorar muito a qualidade, ela é de responsabilidade dos estados e municípios, né? Quer dizer, o governo federal ele tem um papel mais importante no que se refere à coordenação das políticas nacionais, avaliação do sistema, definição das grandes linhas e estratégias das reformas educativas, né? Mas ele não tem escola, ele não tem diretor de escola, professor, quer dizer, as carreiras, a forma como a escola está organizada, está diretamente ligada às administrações municipais e estaduais, né? Então, nesse sentido, o MEC, ele, em geral, ele tem uma atitude, digamos, não é que ele não se preocupe, é algo mais distante, né? Eu diria até que, historicamente, você tem uma tendência que surge a partir da década de 90. Gustavo, 64% dos entrevistados acham que a escola tem falhado total ou parcialmente na tarefa de ensinar disciplinas elementares, como português e matemática. Falta dinheiro ou falta método para a escola pública brasileira? Dinheiro não falta. O Brasil investe em educação basicamente aquilo que investem os países mais ricos, desenvolvidos, com os melhores sistemas educacionais do mundo, em porcentagem do PIB, quer dizer, faz o mesmo esforço que países que têm níveis de sucesso muito maior. Mas também não é só uma questão de método e também não é só uma questão financeira. É uma questão, acho, um pouco mais complexa do que isso. A gente tem um problema muito grande de formação de professores. Os cursos de formação de professores atualmente não preparam os professores para encarar a realidade da educação brasileira, não são professores, na sua maioria, competentes para, enfim, não só traduzir a matéria, ensinar conteúdo, como fazer as funções mais nobres, mais elevadas da educação, de formar e de preparar para a cidadania. Temos um problema grave de gestão escolar, né, não temos no Brasil uma disciplina de formação de gestores da escola, e tem um problema também ideológico bastante grande, que a própria corporação dos professores acha que a transmissão de conteúdo é um reducionismo, é um desvirtuamento da educação. Então, eu gostaria de somar nessa discussão que um outro problema é a questão programática da escola. Ou seja, a gente tem vários problemas na sociedade brasileira devido à questão da baixa qualidade da educação. E aí estão se tentando resolver esses problemas, levando para a educação básica o ensino dessas deficiências. Então começa a surgir propostas de ensino de empreendedorismo, de ensinar a criança a ser cidadão
na formação básica, ensinar a se comportar no trânsito. Ou seja, você começa a esquecer a coisa mais importante, que é dar o raciocínio lógico, saber ler, saber interpretar, e aí sim vai ser construído o cidadão, e tenta pular os passos e começar a querer ensinar isso à criança. Isso gera um conteúdo programático muito generalista e grande, aonde você aprende um pouquinho de cada coisa e no fim das contas, quando você tenta ver o que realmente foi aprendido na escola, você tem pouco conteúdo básico, que é o que precisaria ter sido ensinado às crianças. O essencial fica de fora. Exato. Nós discutimos a pesquisa Ibope-CNI sobre educação. Para saber mais sobre o assunto, acesse o nosso site www.veja.com.br.